Hoje eu vou falar de música aqui nesse canal, né? Para as pessoas que acompanham os meus podcasts feitos só de áudio, já me ouviram falar sobre música muitas e muitas vezes, né? Porque assim, honestamente, não importa quanto tempo passe, não importa quanto eu fico mais velho, eu sempre vou achar a música uma das coisas mais fascinantes de toda a nossa existência, sabe? E eu realmente gosto de falar de música nesse sentido aqui que eu já estou começando logo de cara. É da parte mais profunda, real e verdadeira da música, né? É óbvio que tem muitas maneiras de se falar sobre música, de analisar a música. Eu realmente não sei como que eu vou fazer aqui, né? Porque, infelizmente, o YouTube é muito chato com reprodução de músicas e trechos musicais. Então eu sei que é bem complicado, né? Não que o meu canal seja monetizado e tudo mais, mas até para ter strikes e coisas do tipo, eu não gostaria de ter problemas desse tipo só porque eu estou utilizando trechos de músicas e tudo mais. Então provavelmente eu vou fazer algumas análises que daí eu vou simplesmente mencionar a música, colocar o link para vocês ouvirem ela na descrição. Eu estou tendo algumas ideias porque eu realmente gosto de falar assim da minha relação com as músicas que eu gosto e que eu ouço, algumas há bastante tempo, outras que eu conheci recentemente, porque de fato eu tenho umas relações bem profundas com músicas, né? É uma coisa assim que eu honestamente não acho que tem a maneira errada de ouvir e apreciar música. Eu acho que o único erro são pessoas que não acabam desenvolvendo um gosto musical próprio, entendeu? Do estilo assim de que desde que tu gaste alguma parte do teu tempo ouvindo música, desde que tu goste de ouvir as músicas e ter bons momentos com elas, sabe? Seja em fones de ouvido, seja quando tu tá em casa mesmo, coloca para rodar em algo que tu tiver, assim, algum aparelho que possa reproduzir som, sabe? Ou até, claro, também as pessoas que têm relação de serem instrumentistas, né? Mas eu particularmente não sou, então é por isso que eu tô falando aqui, entendeu? A minha relação com a música é apenas de alguém que aprecia a música, que lida com a música. Em momento algum eu vou querer compartilhar visões de quem cria, de quem escreve, de quem compõe. Não é essa parte que eu vou estar analisando, sabe? Porque realmente a grande maioria das pessoas não são músicos, mas a grande maioria das pessoas possui sim uma afeição, um gosto musical, sabe? Existem pessoas que dizem não ter preferências musicais, que não gostam de ouvir músicas, que não têm relações com músicas, não tem nenhuma música que ele escute há bastante tempo, sabe? Existe assim esse tipo de pessoa, mas eu confesso para vocês que é difícil eu encontrar. A maioria das pessoas que eu acabo trocando alguma ideia sobre essa questão, as pessoas acabam tendo vários gostos, gostos variados. Eu particularmente considero o meu gosto para música bem atípico e até dentro para aquilo que eu ouço, sabe? Isso não quer dizer que eu não goste também de algumas músicas que vocês que estão aí me vendo também gostam. Pode ter certeza que tem alguns sucessos assim que foram aquele tipo de música que eu defino como mainstream, sabe? Músicas que são tanto de grandes artistas nacionais ou grandes artistas internacionais que são tocadas em eventos, em filmes, fazem parte de uma trilha sonora de alguma obra famosa ou simplesmente tocaram muitas vezes nas rádios. Existem sim músicas que são muito, muito populares e eu também gosto delas, eu também amo elas e posso falar bem delas também. Só que também existe uma série de músicas e uma série de artistas que eu conheço que eu tenho completa noção de que eles não são populares, sabe? São artistas que muitas vezes só compuseram algumas músicas ou alguns CDs durante alguma parte da história, depois pararam. Eu particularmente também nunca tive problema em ouvir, assim, eu ouço a grande maioria do que eu paro para ouvir é alguma espécie de rock e metal e dentro dos seus diversos subgêneros. Mas eu também ouço bastante músicas que são identificadas como pop, principalmente dos anos 80, 90, 2000, né, que apesar de eu ter nascido nos anos 90, eu tenho realmente uma grande paixão pelos anos 80, assim, no sentido assim, da cultura pop oitentista, sabe? Existem muitas obras que eu gosto que foram feitas nos anos 80, mas também existem muitas obras que são contemporâneas e fazem menção aos anos 80, porque marcaram as pessoas que hoje em dia estão criando arte, né? Então eu sou uma pessoa apaixonada pela estética oitentista, mesmo sem ter vivido lá, né? Então eu tenho essa relação com a música, entendeu? Tem diversas faixas que eu tenho ideia de que a maioria das pessoas que eu posso estar falando sobre aquela música para ela, aquela pessoa nunca escutou, só que eu realmente acho que música é algo tão fantástico, tão incrível, e até assim, hoje em dia até trazendo uma compreensão antropológica que eu tenho da música, sabe? Eu estou convencido que a música deve ter sido assim uma das formas mais antigas de arte, sabe? Realmente acredito que as pessoas foram inspiradas, entendeu, a criar música muito antes de várias outras coisas. Já deve ter existido a noção de que
a musicalidade tinha valor, e eu com certeza não acho que isso seja por acaso, né? Eu tenho a minha visão a respeito da realidade coloca a música nesse patamar, sabe? Realmente acho que não é à toa que a gente define a música como uma espécie de cultura global, entendeu? Como se todo quanto é tipo de povo civilizado, bárbaro ou tribal adquirisse uma afeição sobre a música, e as pessoas, independentemente de entenderem o que está sendo falado, podem se sentir tocadas pela melodia, pelos instrumentos, pelas vibrações e também pelas palavras, né? Que apesar de elas terem uma barreira assim de idioma, existe também a questão do feeling, que eu acho que é uma das coisas assim mais óbvias sobre a musicalidade e que muitas pessoas deixam de abordar, porque eu entendo que tem um critério subjetivo, sabe? E com feeling eu quero dizer realmente emoção, sentimento, o que tu sente, né? O que tu percebe, como que aquela música toca o teu interior, a tua mente, o teu coração. E como eu falei, definitivamente tem um grau de subjetividade. Eu tenho certeza que tem várias músicas que me passam sentimentos, sensações, e para outras pessoas eles vão dizer que não sentiram absolutamente nada. E o mesmo acontece comigo. Tem várias músicas que podem ser famosas por como elas fazem as pessoas se sentir, e quando eu ouço aquela música eu não necessariamente sinto aquela sensação. Inclusive tem até mesmo, eu vou ressaltar que eu tenho certeza que as pessoas de fato não gostam de estilos musicais variados, por rolar uma espécie de desconforto, porque de fato eu sempre me senti repelido por certos gostos musicais, né? Eu não vou fazer questão de mencionar aqui, porque não é algo que eu estou compartilhando para fazer as pessoas se sentirem ofendidas por gostarem de certo tipo de música. Definitivamente não é isso, mas é só para compartilhar minha relação com vários gêneros musicais que de fato não é assim uma antipatia, não é uma, dá para definir como uma aversão mesmo, sabe? Porque não foi uma coisa que foi construída, sabe? E nem numa forma subliminar, etc. Ou uma forma assim, como é que é mesmo que as pessoas falam, subconsciente. Eu acredito que não é assim mesmo, sabe? Existe uma paulada de gêneros musicais, tem tantas músicas que eu ouço que eu me sinto assim, nossa, muito envolvido com elas, e eu aceito que várias outras pessoas ouçam aquela música e seja uma experiência insignificante, ou até pior do que isso, algo que elas não queriam estar passando, sabe? Algo que elas pensam, porra, eu não quero ficar ouvindo essa música não, sabe? E eu consigo entender isso. Então eu entendo quando eu ouço uma música que é essa sensação que eu sinto, sabe? Essa música que eu penso, porra, isso aqui devia ser divertido, deveria ser emocionante, ou deveria ser alto astral, deveria ser contagiante, mas tudo que eu quero é que essa música chegue ao fim logo, sabe? Então é uma coisa normal, sabe? Existem músicas demais para as pessoas ficarem se preocupando e se ofendendo por causa disso, sabe? Existe uma série de artistas, além dos famosos, populares e que fizeram muito sucesso, que, como eu falei aqui, muitos deles fizeram músicas incríveis e que muitas pessoas amam, e várias delas eu amo também. Só que também existe uma série de outros artistas menos populares, menos famosos, que poucas pessoas tiveram conhecimento, sabe? Até na época que eles eram contemporâneos, imagina hoje que eles são artistas antigos, né? E várias vezes eu acabo descobrindo mesmo, sabe? Isso aqui não vai ser nenhuma análise, é só uma menção para deixar o tipo de exemplo de coisas que eu posso trazer aí, né? O tipo de referência musical que eu posso estar mostrando. Mas ano passado, por exemplo, eu descobri uma banda que ela lançou músicas nos anos 50 e os anos 60 apenas, né? É uma banda com o nome Death de morte, né? E não é uma banda de black metal famosa com esse nome. É uma banda que é até considerada proto-punk, né? De punk rock no caso, porque quando eles estavam em cena, nem sequer existia já bem estabelecido o movimento punk rock. Mas considerando a forma que eles tocavam e as mensagens das músicas deles, eles são considerados uma banda de proto-punk, né? Então, foi uma banda que já existiu há muito tempo atrás, é uma banda que não é muito popular, mas apareceu no meu algoritmo, por alguma razão eu achei interessante ou o nome da banda, ou o nome da música, ou a capa, ou a combinação dessas três coisas. Eu cliquei, eu ouvi, eu realmente gostei bastante, demorei uma semana para ter certeza que eu tinha gostado, porque, né, eu fiquei ouvindo mais ou menos assim, conforme eu sentia vontade de ouvir de novo, eu pensava, vou escutar mais uma vez, e depois chegou um ponto que eu falei, não, realmente eu tenho certeza que eu adorei essa música. Estou muito feliz que eu hoje em dia, em 2023, na época, né, pude ter acesso a uma música dessas 60, 70 anos atrás, e agora tem um vínculo com ela, sabe? Agora tem uma relação, agora ela faz parte da minha vida de alguma maneira, entendeu?
Então essa é outra forma que a gente pode conhecer artistas, bandas e tudo mais. A gente não precisa ficar obrigado apenas a ouvir aquilo que está fazendo sucesso no aqui e agora, porque realmente tem uma série de artistas que estiveram por aqui que por diversas razões não teria como tu escutar eles no momento que eles estão em atividade, mas hoje em dia tu pode, e tu pode estar deixando de aproveitar, de curtir algo que vai até engrandecer a tua vida, nem que seja de um ponto de vista assim, é algo que vai preencher melhor algo que tu estava ocupando com com uma música que talvez não estava te fazendo sentir tão bem assim, entendeu? Então o máximo que tu pode acontecer é não gostar, ou tu pode acabar encontrando a tua nova música favorita, o teu novo artista favorito, e eu já tô falando demais, né? Então é isso, vocês viram que eu gosto de falar de música, e eu gosto de ficar devaneando assim, compartilhando minhas sensações, meus sentimentos, minhas percepções. Então esperem que ocasionalmente eu vou falar de músicas, de bandas ou de artistas nesse canal. Valeu!